Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos começando aqui a correção das aulas 5 e 6 do Caderno Aprender Sempre, volume 1 da disciplina de Matemática. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula, né, sobre as representações dos números racionais aí, certo? Então, como você observa aí na tela, né, você tem aqui os objetivos da aula. Ó. Comparar números racionais na forma fracionária e decimal. Então, vamos fazer comparações. Ordenar números racionais na forma fracionária e decimal. Então, vamos colocá-los em ordem. Associar uma fração à sua representação decimal. Então, a gente vai tentar verificar e fazer a correspondência entre as diferentes formas de representação, né, fracionária e decimal. E associar os números decimais com representação decimal finita a frações. Para o desenvolvimento das atividades, será necessário relembrar alguns conceitos e de comentários, né, e possíveis complementos que o professor fará ao decorrer da aula. Então, nós vamos seguir agora para os exercícios que você tem resolvidos, né, e eu vou explicar aqui os itens resolvidos. Então, está dizendo aí, ó, números decimais finitos. Então, vamos primeiro começar a falar dessa palavra, né? Finito significa algo que tem fim, tudo bem? Então, toda vez que aparecer a palavra finito, você vai lembrar, tem final, né? Tem terminação. Quando é infinito, esse prefixo in que aparece na frente significa não, né? É uma negação, então não tem fim. Infinito, algo que não tem fim. Finito, algo que tem fim. São aqueles que apresentam um número finito de casas decimais. Então, vamos lá. Ó. Decimais finitos apresentam um número finito, ou seja, uma quantidade que tem fim de casas decimais. O que são casas decimais mesmo? São aqueles números que estão após a vírgula, certo? Agora, a gente vai observar, então, os exemplos resolvidos. Olha só. Toda vez que você observa a fração, você vai lembrar que o numerador e o denominador. No denominador, quando for potências de 10, você já sabe que é fácil transformá-las em números decimais, quando você tem potências de 10 aqui na parte de baixo. Cada potência de 10, né? Vamos lembrar das potências de 10 aqui, certo? Então, 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, é 10 vezes 10, que dá 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. E isso dá 1000. Então, repara que a quantidade que você tem aqui no expoente, ó, 1, vai ser a quantidade de zeros que você tem aqui no resultado, 1 zero. Se o 10 está elevado a 2, o resultado vai ter 2 zeros. Se o 10 está elevado a 3, o resultado terá 3 zeros. E assim por diante, certo? Outra forma de você pensar na potência, né? Quando você observar a potência de 10, né, você vai contar as casas decimais aqui, ó. Então, a mesma quantidade de zeros que você tem aqui na sua potência de 10 vai ser a mesma quantidade de casas decimais que você tem no resultado. Então, por exemplo, se tem 10 embaixo, 10 a potência é 1, então quer dizer que vai ter uma casa decimal. Se aqui a potência de 10 tem 2 zeros, significa que a potência de 10 é 2, então vai ter 2 casas decimais. Se por fim você tem 3 zeros na parte de baixo, significa que você vai ter que ter a potência de 10 elevado a 3, e ela tem 3 casas decimais na representação decimal dessa fração. Então, observa aqui comigo, ó. O 3, ele não se alterou, ele continua 3 aqui, ó. A diferença é que aqui ele vai ter 3 casas decimais depois da vírgula, por quê? Porque tem 3 zeros na potência de 10. Aqui vai ter 2 casas decimais depois da vírgula, o 0 e mais uma. Por quê? Porque tem 2 zeros na parte da potência. E por último, aqui no exemplo A, você tem um zero somente, portanto, só tem uma casa decimal. Então, é interessante você fazer essa relação, essa correspondência entre a quantidade de casas decimais que você tem e a quantidade dos zeros, né? E agora vamos olhar aqui, ó, para esse outro exemplo.
Esse outro exemplo, você tem um número que é maior, uma fração que é maior do que 1, né? 21 dividido por 10. 21 dividido por 10 dá 2,1, certo? Como é que eu sei que esse resultado decimal é possível? Eu tenho que olhar o seguinte, ó, eu vou contar a quantidade de casas decimais, então tem que ter só uma casa decimal depois da vírgula, certo? E o número, o número de cima, né, o numerador, ele vai completo aqui. Então eu escrevo 21, mas como tem uma potência de 10, eu ponho uma casa decimal. Mesma coisa aqui, ó, eu vou escrever o 21, mas como tem duas casas decimais, eu tenho que andar com a vírgula para a direita, duas casas decimais. Mesma coisa na terceira, agora com 3 casas decimais. Então, repare que você ganhou mais um zero aqui para ficar com 3 casas decimais, assim como no denominador da sua fração. Beleza? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui. Ó. Se eu quisesse transformar essa fração, vamos colocar a fração, vai. Essa fração aqui, ó, num número decimal, como que ficaria? Vou fazer isso, ó. Duas casas decimais, eu sei que é o que eu vou ter, certo? Então, eu tenho o número 13 em cima, já coloquei o número 13 aqui, só que eu tenho que ter duas casas decimais. Então, eu começo a contar daqui, ó, do final da direita para a esquerda. Uma, duas, quer dizer que a minha vírgula vai vir aqui, e eu vou ganhar um zero aqui para completar o meu decimal. Ah, e se fosse assim, ó? Como que ficaria? Novamente, você põe o 5, que é a parte de cima da fração, ela nunca vai mudar, sempre você vai colocar ela da forma como ela aparece. E aí você tem 1000 embaixo, então são 3 casas decimais que você precisa ter. Então aqui já temos uma, duas, 3, e depois põe a vírgula e acrescenta o zero. Então, 5 sobre 1000, 0,005. Tudo bem? Ah, mas e se a fração não tivesse as potências de 10 embaixo? A gente vai ver em alguns outros momentos essa situação, tá? Quando você não tem uma potência de 10 na parte de baixo, você também tem como transformar essa fração num decimal. Como? Usando a divisão. Pega o numerador e divide pelo denominador. Por exemplo, se eu tenho essa fração aqui e eu quero transformar ela no decimal, eu posso simplesmente pegar a divisão 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 vai dar 0, para continuar a conta acrescentei a vírgula e ganhei um zero. 2 vezes 4 dá 8, sobram 2, acrescento 0 para continuar a conta, 5 vezes 4 dá 20 e não sobra nada. Ou seja, 0,25 é o decimal. Quer dizer que eu posso transformar, então, esse decimal numa fração? Caminho contrário? Posso. Se eu pegar o 0,25, eu vejo que ele tem duas casas decimais. Então, é a mesma coisa de escrever 100 na parte de baixo e 25 na parte de cima. Você fala, ué, professor, mas esse 25% é a mesma fração que 1/4, então? Sim, porque se você considerar a divisão 25 por 100, vai dar o mesmo resultado do que a divisão 1 sobre 4. Então, elas são frações equivalentes. Tudo bem? Seguindo adiante, então, gente. Agora, com as frações que você tem aí para classificar, olha só. Classifique em números decimais finitos ou dízima periódica. Então, como que você vai fazer a solução desse problema aqui? Você vai realizar a divisão entre o numerador e o denominador de cada um dos itens aqui embaixo. E aí, você vai fazer a verificação de que, se tem casas decimais finitas, ou seja, tem fim, aí você vai classificar como um decimal finito. Se deu dízima periódica, ou seja, aquele número que fica repetindo infinitamente, 1,33333, por exemplo, ele vai ser, então, classificado como dízima periódica. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui o item A. 1 dividido para 5. O 5 não cabe no 1. Então, põe 0, porque ele não cabe. Para continuar a conta, põe a vírgula, e aí você acrescenta um 0. E agora pergunta novamente, 5 cabe no 10? Cabe. 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Repare que esse resultado dessa conta, ele deu exato. Não tem
casa decimal infinita, né? Quer dizer que acabou aqui. Se acabou aqui, ele é um decimal finito. Então, você vai classificar o item A como decimal finito. Tudo bem? Vamos ver, então, o item B. Aqui, para escrever aqui. Decimal finito, certo? Vamos ver aqui o item B. Ó. O item B você tem 4 sobre 11. Como que você vai fazer essa divisão? Você vai fazer 4 dividido por 11, certo? O 11 não cabe no 4, então vai pôr o 0, a vírgula e vai acrescentar o 0. O 11 cabe no 40 3 vezes, porque 3 vezes 11 dá 33. E aí sobram 7, certo? Acrescenta um 0 para continuar a conta. Agora você pergunta, cabe o 11 no 70? Cabe. Cabem 6 vezes. 6 vezes 11 vai dar 66. E vão sobrar 4 unidades. Repara que a gente voltou para o 40. Ó, estava no 40, sobrou 7, virou 70, sobrou 4, virou 40 de novo. Então, esse ciclo vai continuar se repetindo. Significa que a gente vai ter resultado aqui, ó, infinito. Portanto, uma dízima periódica. Você pode escrever a dízima periódica dessa maneira. Essa barra em cima desses dois números representa que esses dois números, o 3 e o 6, eles estão sendo repetidos infinitamente. Então, toda vez que você vê no livro, no caderno, na apostila, um número que tem a barrinha em cima, significa que aquele número que tem a barra em cima está sendo repetido infinitamente. Por isso, ele é uma dízima periódica, certo? Dízima periódica. Então, eu fiz um exemplo de cada, tá? O item A e o item B, e aí o restante fica com vocês. Vocês vão tentar realizar, então, o item C, D, E e F, indicando se são decimais finitos ou dízimas periódicas. Recomendo que você faça isso como eu fiz aqui, através da divisão, certo? Se você tem facilidade com divisão, você pode usar a sua calculadora para fazer a divisão entre o numerador e o denominador. Mas se você tem um pouco de dificuldade, eu sugiro que treine um pouco, né? É interessante que você faça a divisão como eu fiz, né? E deixe à mostra a conta na sua apostila quando você for encaminhar a sua tarefa. Vamos para o item 2. Repara aqui no item 2, ó, você tem aqui uma palavra converta. O que significa converter, né? Transformar, né? Então, olha só, converta os números decimais abaixo em frações. Então, o que você tem que observar aqui nesses itens, do A até o H? Eu vou fazer alguns com vocês, o restante vocês vão fazer sozinhos, tudo bem? Então, olha só, quando você tem uma casa decimal, tem que lembrar lá da explicação do começo do vídeo. Uma casa decimal representa o 10 na parte de baixo da fração. Se tiver duas casas decimais, você vai ter o 100 na parte de baixo da fração, certo? Se tiver 3 casas decimais, vai ter o 1000. Como assim, professor? Eu já esqueci. Então vamos fazer um exemplo aqui para tirar essa dúvida, tá? Vamos supor que você tivesse esse número aqui, ó, 0,125. Como que eu faço para transformar esse número numa fração? Primeiro eu conto as casas depois da vírgula, são as casas decimais, ó, 1, 2, 3. Ah, então se eu tenho 3 casas decimais, significa que a parte de baixo da minha fração será 1000, porque tem 3 zeros, são 3 potências de 10, portanto 3 casas decimais. E em cima, você vai simplesmente copiar o número que está aqui sem a vírgula. Então o zero aqui eu nem coloquei aqui na frente, porque ele não tem valor. Então fica 125 sobre 1000. Ah, mas e se fosse assim, ó, 2,14? Como que faz? Você vai simplesmente contar as casas decimais novamente, 1, 2, embaixo então vai ter que ter 2 zeros na potência de 10, tornando o número 100. E em cima você copia o número sem a vírgula, conforme eu orientei antes. Então essa fração representa esse número. Ah, mas eu não tenho certeza se eu acertei. O que eu faço? Pega esse número aqui de cima, ó, o 125, e divide na sua calculadora pelo 1000. 125 dividido por 1000 tem que dar esse número decimal. Se não der, é porque você errou a fração. Tudo bem? Então, esses são os exemplos aqui. Eu vou fazer com vocês o item A e o item E. Certo?
Então, o item A, nós temos uma casa decimal, né? Uma casa decimal representa o número 10 na parte de baixo da fração. E em cima, copia o número sem a vírgula, 5 décimos. Posso simplificar? Posso. Posso mostrar que 5 é metade de 10, então essa fração equivale a meio, que é a metade. Simplificando por 5, né? Nesse caso, dividir por 5 em cima, dividir por 5 embaixo, e a gente chega na fração reduzida, chamada de fração irredutível. Vamos ver a outra. Nós temos, então, 0,25. Vamos lá. Se tem duas casas depois da vírgula, vai ter que ter dois zeros na potência de 10. 100. Na parte de cima, copia o número sem a vírgula. 25 sobre 100. Dá para simplificar? Dá. A gente pode dividir em cima e embaixo direto por 25. Porque tem o 25, né, o 100 está na tabuada do 25 e o 25 também está na tabuada dele mesmo. Então, 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Então, já está reduzida a fração também, ok? Então, esses são os exemplos aí do exercício número 2. Aproveitem os exemplos, voltem o vídeo se precisar de mais explicação, para terminar os itens que restaram, B, C, D, F, G e H. Bom, vamos olhar então para o exercício número 3. O exercício número 3 está falando de reta numérica, certo? Quando você tem reta numérica, você tem que identificar os intervalos, de quanto em quanto está andando, né, esse intervalo. Então, repara que está andando de meio em meio. Pode ser centímetros, pode ser metros. Aqui na reta não está especificado, né? Então, a gente vai andar sempre de meio em meio. Tudo bem? Aí vem aqui a pergunta, certo? Agora responda. 0,5 está entre A e B, então esse já está respondido, né? Então 0,5 está aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B. 0,7 está entre, então repara, você tem que perceber que toda vez que você tem um número inteiro aqui, é como se você tivesse uma casa decimal. Também, né? Zerada aqui no caso, né? 1,0, 2,0. Então, repara aqui comigo. Para você fazer uma comparação de ordem, né? Tá perguntando do 0,7, ó. Então, temos o 0,5, temos o 0,7, temos o número 1. Repara que eu já coloquei na ordem crescente aqui, ó. Por quê? O 5 é menor que o 7, certo? E o 1 é maior do que os dois, porque ele já tem 1 nessa ordem aqui, ó, da unidade. E os outros não tem, os outros têm 0, ó. 0 aqui, e esse daqui é o maior porque ele tem 1, certo? Então, toda vez que você for comparar, lembra de colocar a vírgula e a mesma quantidade de casas decimais para fazer esse comparativo, porque daí você não erra, tudo bem? Comparando sempre as ordens, unidade, décimo, corretamente. Então, o 0,7 ele está entre o 0,5 e o 1, né? Eu sei que aqui, ó, na metade do caminho é 0,75. Por quê? Basta você realizar aqui a soma, né? Meio mais 1 dá 1,5. 1,5 dividido por 2, porque eu estou na metade do caminho, então eu dividi por 2, deu 0,75. Olha que interessante. Então, quando você faz a média, ou seja, somou os dois pedaços que você tem aqui, 1,5 mais 1, 1,5, dividiu por 2, 0,75. Então, você está na metade do caminho, certo? Quer dizer que o 0,7, olha só, ele é menor do que o 0,75, porque o 0,7 é quase como o 0,70, né? Lembra que quando você não tem casas decimais, você pode completar com 0 para fazer a comparação com quem tem mais casas decimais. Então, se aqui tem 2, aqui tem 2 também. Logo, o 0,70 está um pouco antes do 0,75, né? Então, você vai marcar o 0,7 na reta entre o D e o B. E aí, aqui você vai escrever entre D e B, certo? Então, a ideia desse problema é essa. Você vai realizar, então, a verificação de qual intervalo pertence o número que está sendo citado aqui, certo? E marcar os pontos em que ele está entre, né? Qual é o espaço onde ele ocupa o meio entre esses pontos. Tudo bem? Então, eu vou fazer mais um com vocês. Vamos fazer esse daqui, ó, F, certo? 1,9.
1,9, ele é mais que 1,5, mas ele é menos que 2,0, certo? Se você colocar no comparativo, o 9 décimos é maior do que 5 décimos, né? Mas o 1 na frente é menor do que o 2, que é 2 unidades inteiras. Então, o 1,9, ele está perto do 2, mais perto do 2 do que mais perto do 1,5, certo? Então, 1,9 está marcado entre E e C. Beleza? Os outros vocês fazem de acordo com essa explicação. Tudo bem? Seguimos então para o exercício número 4. O exercício número 4 você tem aí, ó. Escreva em ordem crescente as frações. Então, o que é crescente, gente? Primeiro tem que analisar o que o exercício está pedindo, certo? Está pedindo uma ordenação em modo crescente. Isso significa o quê? Que começa do pequenininho e aumenta, certo? Então, toda vez que falar crescente, é do menor para o maior, tudo bem? Então, sempre quando você observar, é como se fosse uma filinha, né? E o menorzinho está na frente, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa ordenação? Primeiro, eu tenho que pensar na reta numérica. Como que eu vou colocar esses números na reta numérica? Eu posso simplesmente realizar a divisão, que é fazendo numerador dividido pelo denominador, certo? Então, vamos fazer esses dois primeiros aqui, depois vocês colocam os outros também na ordem, certo? Então, 7 dividido por 2. Quando você faz 7 dividido por 2, o 2 cabe no 7 3 vezes. 3 vezes 2 dá 6 e resta 1. Põe a vírgula para continuar a conta, acrescenta o 0. 5 vezes 2 dá 10 e não sobra nada. Deu 3,5, olha só. Então, esse número é 3,5. Agora, o 8 sobre 5. Vamos fazer aqui, ó. 8 dividido por 5. Uma vez cabe o 5 no 8 e sobra 3. Põe a vírgula, acrescenta o 0 para continuar a conta. 6 vezes cabem os 5 no 30, 6 vezes 5, 30 e não sobra nada. Então, esse número é 1,6. Então, repare que essa fração aqui, ó, ela é menor do que essa. Parece que ela é maior, né? Você pode olhar assim e falar, ah, tem 8, tem 5, aqui tem 7, tem 2, essa é maior. Mas não, cuidado com isso, hein? Porque lembra que fração não é um número isolado, não é só o 8 e o 5, não é só o 7 e o 2. É a relação que existe entre eles, que é uma relação de divisão. Então, quando eu divido 7 por 2, dá 3,5. Quando eu divido 8 por 5, dá 1,6. Ou seja, o 7 sobre 2 é maior do que o 8 sobre 5. Então, quando eu for colocar na minha reta numérica, você vai realizar lá, né, colocando a reta numérica. Deixa eu fazer tentar fazer uma reta aqui, porque com a caneta desenhando aqui no computador é difícil, sem a régua. Bom, então aqui vamos colocar o 0, certo? O 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Se precisar, você aumenta a sua reta aqui do jeito que você precisar. Então vamos lá, ó. 3,5, onde ele está? Ele está na metade entre o 3 e o 4. Então, aqui está o 3,5, que é a mesma coisa de escrever a fração 7 sobre 2. Agora, vamos olhar a fração 8 quintos. Ela está no 1,6. Sabemos que 1,5, 1,5 é a metade entre 1 e o 2. Então, ela está um pouquinho mais para frente, ó. Então, essa fração aqui vai ser a fração 8 quintos. Certo? Então, repara que o 8 quintos apareceu primeiro. O 7 sobre 2 vem depois. Por quê? Porque o 8 quintos é menor. Ele está entre 1 e 2, enquanto o outro está entre 3 e 4. Tudo bem? Agora vocês descubram aonde encaixar essas outras duas. Escreva em ordem crescente os números decimais. Então, a mesma coisa aqui, só que aqui já está transformado em número decimal. Então, você vai criar sua reta numérica e você vai primeiro, antes de tudo, igualar as casas decimais dos números, tá? Por quê? Porque é importante para quando você vai fazer uma comparação de menor para maior, que você tenha as casas decimais exatamente iguais. Então, aqui, se você tem duas casas decimais, acrescente mais uma casa decimal nesse para ficar duas também, mais uma nesse. Esse já tem duas, né? Mais uma nesse e mais uma nesse.
E agora você pode colocar os números ordenando de acordo com a quantidade de casas decimais, comparando as ordens, né? Então, lembra que da esquerda para a direita, quem tem a ordem maior é o maior número, né? Então, se a ordem aqui é 2 e a ordem aqui é 2, esses dois números são maiores do que todo o resto, porque todos os outros têm 0 no começo. Então, os que têm 2 são maiores, eles vão estar depois, né? Porque está pedindo ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, quem é o menor de todos? Aí você vai olhar 0,10, 0,25, 0,80, 0,50. E aí você vai colocar aqui o 0, certo? Vai colocar aqui o número 1, vai colocar aqui o número 2 e aqui, por último, o número 3. E aí você vai encaixar esses números dentro da reta numérica na ordem que você acredita ser correta, certo? Lembrando que a ordem pode ser comparada aqui, né? O 0,1, por exemplo, como que você encaixa ele aqui na reta, né? Ele é uma parte, né? Um décimo. Então, ele é como se você tivesse dividido em 10 pedacinhos e você tivesse pintado 1 na reta, certo? A mesma coisa o 0,8. Se você quer o 0,8, é como se você tivesse dividido a reta aqui em 10 pedacinhos entre o 0 e o 1 e você pegasse 8 desses pedaços, tudo bem? Então, tente encaixar esses números aqui na reta. Eu vou fazer o 0,8 aqui com vocês, certo? Então, eu vou dividir em 10 pedaços, certo? Primeiro eu vou dividir aqui no meio, né? Que aqui eu já sei que é 0,5, metade. E aí depois eu vou fazendo, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse é o 0,8, certo? E o restante vocês encaixem aí na ordem correta, tudo bem? Crescente. Seguindo adiante, nós temos aí um exercício número 6. O exercício número 6, ele diz, ele é do SARESP, né, do ano de 2012, e aí ele fala para você assinalar, né, a alternativa que mostra corretamente a escrita 3/4 na forma decimal. Então, a ideia desse exercício é você fazer uma transformação de uma fração para um decimal. Como resolve esse exercício? Você vai pegar o 3, que é o numerador, o 4, que é o denominador, e vai fazer a divisão entre eles, certo? Lembra que a barra da fração, ela significa divisão. Então, toda vez que você tem um número, a barrinha e outro número, é uma fração, caracterizado como uma fração, essa barra representa a operação de divisão. Então, basta você pegar o 3 e dividir por 4. O resultado que você encontrar vai ser uma das alternativas que você vai assinalar como correta. Tudo bem? Gente, a gente encerrou então os exercícios aqui dessas aulas 5 e 6 da apostila Aprender Sempre. Nós vamos continuar aí as explicações, a conferir alguns exemplos e deixar algumas dicas para vocês realizarem as atividades nas próximas aulas aí, que são as aulas 7 e 8. Tudo bem? Agradeço a presença, agradeço a atenção de vocês pela videoaula, por assistir a videoaula. E se precisar, mande lá seu comentário no Google Sala de Aula, escreva, deixe o seu recado caso tenha alguma dúvida. Tudo bem? Um abraço a todos e todas.